Ok. Então, ah, fake out, rompimento falso. O preço chegou, testou aqui a zona novamente, ou o nível novamente como um suporte, reagiu e, infelizmente, neste momento, quando chegou a fase de fazer o rompimento, ele rompeu, mas na hora do reteste, o rompimento não foi com sucesso, ok? Porque conseguimos ver que o preço voltou novamente acima deste nível, e o que nos traz a concepção de um rompimento falso. Então, como operar diante deste tipo de cenário? Então, primeiro temos que ser muito cautelosos, que é perceber mais ou menos a tendência do nosso ativo. Se conseguirmos ver aqui, ou se conseguirmos ver, a nossa tendência é de baixa. Deixa eu só colocar, traçar uma linha, tendência, ok? Posso traçar assim, conseguimos ver, e estamos numa tendência de baixa. Então, a probabilidade é do preço continuar. Mas, neste momento aqui, o que é que aconteceu? Vamos procurar entender nos tempos gráficos menores. Por quê? Porque nós já falamos nas aulas anteriores que nós teremos 3 tempos gráficos para operarmos neles, ok? E o primeiro tempo gráfico será um tempo gráfico maior para nos ditar a direção do ativo. Depois vamos ter um segundo tempo gráfico que nós vamos escolher para desenhar as nossas zonas, os nossos níveis, seja de suporte, resistência, linhas de tendência, por aí em diante. E depois teremos o nosso tempo gráfico que usaremos para fazer entradas. Ok, então estávamos no tempo gráfico de 4 horas, descemos um pouco para 1 hora e conseguimos ver mais ou menos o que está a acontecer aqui neste cenário. Ok? Então, este rompimento aqui, neste momento em que o preço rompeu aqui, a primeira vez, nos fez entender que foi um primeiro rompimento falso, nos criou uma espécie de um padrão, ou início de um padrão. Aqui vou vos apresentar já. Ok, head and shoulders have the left shoulder. E aqui, após o segundo rompimento, conseguimos ver, houve um reteste, mas infelizmente o preço não continuou a cair por muito tempo, ok? Criando assim uma espécie de uma cabeça e depois criou o ombro direito, criando uma espécie de uma reversão. E nós já sabemos operar diante deste tipo de padrão. E além disso, se formos a contar as nossas ondas de Elliott, desde o ponto mais alto deste ativo, que era nesta região, podemos perceber que a tendência nesta região já estava numa tendência madura. Temos aqui uma zona de resistência, flip zone, aqui temos 2, 3, 4, 5, 6, 7 ondas. Então, ele está nos a mostrar que estamos já numa tendência madura. E quando o preço estiver já numa tendência madura, que nós procuramos oportunidades ou de compra, se estivermos num suporte, ou esperamos que o preço rompa esta região e avance por um certo período, e ao voltar para esta zona é quando já vamos procurar oportunidades de venda, ok? Para continuar com aquilo que era a nossa tendência. Mas infelizmente aqui o preço não se moveu por muito tempo, ok? Criando assim um rompimento falso. Então o preço voltou novamente ao nosso nível, testou pela última vez e depois é que já conseguiu romper. Este rompimento e este são totalmente diferentes. Conseguimos ver que aqui temos mais ou menos o rompimento a 50% da vela e aqui a nossa vela que rompeu tem mais de 60% para fora, ok? Então, este rompimento e este são totalmente diferentes. Então, se eu visse mais ou menos esse tipo de cenário, preferia esperar um pullback para um reteste ou
esperar que ele avance e depois volte para essa zona novamente para um novo reteste, ok? Isso nos tempos gráficos maiores. Então, ao romper esta zona aqui, conseguimos ver novamente um fake out aqui, ok? Mas esse fake out depois foi acompanhado de um padrão. Aqui novamente tivemos um fake out, mas também temos um padrão aqui. E depois é que o preço já continuou naquilo que é a nossa tendência de baixa. Se forem a ver, após o preço romper e avançar, ok? Quando voltou, conseguiu respeitar com mais qualidade esta mesma zona, testando já como uma resistência. Uma vez, duas vezes, e agora o preço está a operar abaixo deste nível, ok? Então, é muito importante percebermos quando procurar oportunidades nesse tipo de zona ou nesse tipo de situação, o que esperar perante um rompimento falso e como é que nós devemos reagir também perante este tipo de rompimento. O rompimento, claro que nunca vai ser perfeito, ok? Por causa de, principalmente nos pares de moedas, notícias por aí em diante. Sempre que o preço aproximar a uma certa região, pode haver uma reação e se estiver a atravessar por uma certa zona, enquanto estamos diante de uma certa notícia, sempre teremos alguns spikes e também aquilo que nós chamamos de liquidity run, busca de liquidez, ok? Então, o preço sempre pode vir reagir aqui, buscar liquidez dos stop loss que estavam aqui nessa região para tentar seguir numa nova direção, ok? Mas, infelizmente, aqui a liquidez não foi suficiente para puxar o preço para aquilo que é a compra e é por isso que os vendedores conseguiram puxar o preço mais para baixo, ok? Rompendo esta região e continuando com aquilo que era a tendência de baixa que nós tínhamos. Temos a segunda concepção, que é o Dirty Retest, meio que um reteste sujo, né? Okay? Em inglês, uma tradução direta, em que o preço pode voltar a uma certa região para fazer um reteste, mas esse reteste não vai ser com qualidade ou vai ser meio que sujo. E sujo por quê? Porque ele vai procurar liquidez para poder mover este ativo na direção em que pretendia. Okay? Deixa eu procurar aqui alguns exemplos. Deixa eu puxar o USD. Tempo gráfico de uma hora. Acontece muito nos tempos gráficos menores. Por isso, quando começarem a operar, foquem-se nos tempos gráficos maiores primeiro e depois é que vão procurar oportunidades em tempos gráficos menores. Langa, boa noite, Ei, viva, coach. tudo bem? Tá tudo bem, coach. Não sei desse lado. Eu também estou fixe. Depois, no final, vamos falar sobre aquele assunto que eu mandei no grupo, né? Tá certo, tá certo, tá certo. Ok. Tá bom. Ok. Eu não gosto de ir para longe, eu vou escrever aqui no quadro. Estou com a cabeça de andar a procurar exemplos na Derive, seja aqui no TradingView, principalmente agora não estou a conseguir pagar o meu TradingView, não sei o que está acontecendo. Ok, Dirty Retest. Estamos a falar de um reteste, mas meio que não um reteste com qualidade. Nós já conhecemos esses padrões, esse é o Double Bottom, temos aqui um Double Top, ok? Pode ser meio que estendido, ok? Aqui está um pouco estendido e temos aquela concepção do fake out, né? Estávamos a ver agora, mas continua sendo um Double Top. Temos o Head and Shoulders, que já tínhamos visto, e são alguns padrões de reversão que nós conhecemos. Então, o que é que acontece? Nós já sabemos que o preço, numa tendência de baixa, vai criando topos de fundos cada vez mais baixos e numa tendência de alta, topos de fundos cada vez mais altos. Ok? Então, nós sabemos que quando o preço está em movimento, a probabilidade dele chegar numa zona em que vai encontrar uma certa liquidez, ele pode reagir ou pode haver uma reação.
ok? Então, quando não há liquidez suficiente também para esse preço se mover, provavelmente a força maior que estiver lá dentro do mercado é que vai tentar puxar o preço, se calhar na direção oposta daquilo que é o tal ativo. Então, se nós estávamos a vir aqui numa tendência de baixa, ok? E o preço conseguiu criar-nos este padrão, ok? Não conseguindo criar um fundo maior ou um fundo superior ao anterior. Estamos a dizer o que aqui? A força dos compradores está a ser um pouco maior em relação à força dos vendedores, ok? E aí já estamos a tentar mudar aquilo que era a nossa tendência anterior. Então, já estamos a fazer um shift do momento que nós vínhamos nele. Então, sendo assim, quando nós estamos nesse tipo de padrões, ou quando criamos esse tipo de padrões, nós já sabemos que temos aqui uma neckline, que temos aqui os topos ou os fundos, em que quando o preço rompe esta região, está-nos a dizer o quê? Que invalidou aquilo que era a tendência anterior. Então, a maioria das vezes, se tu perdes o movimento neste ponto, ok? Porque muitas das vezes vai esperar uma certa confirmação para fazer aquilo que é o tal trade, então provavelmente vai esperar um novo momento para procurar uma boa oportunidade, ok? Então, se temos aqui um double bottom, significa se perdeste o movimento aqui para entrar a comprar, provavelmente vais procurar oportunidades quando ele vier fazer a, quando ele vier para fazer o reteste deste rompimento, ok? Então, geralmente o reteste tem que ser aqui na neckline. Esse é essa é a concepção que todo trader tem. Mas o que que acontece? Porque muita gente vai procurar oportunidades nessa região, ok? Nessa região, onde é que estariam os seus stop losses? Nós, como traders, temos que sempre ficar atentos e tentar perceber mais ou menos o que os outros estão a tentar fazer no mercado, ok? Então, se nós procuramos oportunidades aqui, geralmente o nosso stop loss é norma, tinha que estar aqui embaixo. Mas por quê? Porque muitos traders tentam procurar colocar stop losses um pouquinho mais curtos para proteger aquilo que é o seu capital e também aumentar aquilo que é o seu risk to reward, que é o risco por recompensa. Eles tendem a colocar os stop losses um pouquinho abaixo daquilo que era a neckline ou a zona de entrada, ok? Alguns pips abaixo e procurar oportunidades, se calhar, de take profit em um por três, por aí em diante. Mas na concepção dos big players ou das pessoas que movimentam o mercado, o que é que acontece? Eles pegam e marcam esta zona toda aqui como stop zone, ok? Chamam isso de stop zone. É uma zona de stop loss. Então, esta zona aqui tem muita, mas muita liquidez para poder mover o mercado em outra direção. E aqui no mercado, o que é que acontece? Uma ordem de compra, ok? Se estás numa ordem de compra ou colocaste uma posição de compra, por exemplo, aqui nessa região, e o teu stop loss está aqui, o que é que vai acontecer? Se o teu stop loss for preenchido, o teu stop loss acaba transformando essa tua ordem de compra, ok? Numa ordem de venda, ok? Porque nós estaremos a vender a tua posição de compra. E o que é que vai acontecer? Se pegarmos todos esses stop losses aqui e vendermos todas essas posições aqui de compra, vai nos dar liquidez naquilo que é compra, ok? Então, o que é que acontece? Ou, em outras palavras, se você aparece dentro do mercado para me vender algo e eu compro tudo aquilo que tu estás a vender, a probabilidade de eu criar especular o preço já numa tendência de alta será maior. É o que vai acontecer aqui. Todas as posições de venda, de compra, vão se transformar em posições de venda quando tiverem a ser preenchidas e elas vão tornar liquidez para a compra, ok? Então, os big players sempre procuram essas zonas aqui para buscar mais liquidez. Eles podem até sacrificar um certo valor. Por quê? Porque eles entraram aqui a comprar, né? Entraram aqui a comprar, o preço reagiu bem, criou este pé aqui e rompeu uma neckline por aí em diante. Mas essa liquidez toda que estará aqui,
podem ser milhares e milhares de ordens, porque são vários traders a se focarem numa única forma só de operar, né? O preço rompeu, fez um flip zone, também temos aqui um padrão, que é o double bottom, e rompeu a neckline. Então, vários traders vão procurar oportunidades de compra aqui e vão colocar os seus stop loss aqui. Então, esse stop zone provavelmente pode ser alcançado por aquilo que nós chamamos de dirty retest, em que o retest já não vai ser com muita qualidade. Por quê? Porque os big players vão procurar oportunidades de buscar essa liquidez aqui no fundo, ok? E o preço depois vai continuar. Então, nós chamamos isto aqui de dirty retest. Um reteste que está fora do comum. Reteste que está fora daquilo que é a concepção do próprio price action, ok? E nós temos que perceber mais ou menos isto. Isto é busca de liquidez no mercado, ok? Estamos a buscar liquidez que está aqui, poder movimentar o preço mais, com mais volatilidade, ok? A outra forma de ver o price action é o flag, ok? O flag, que é a bandeirola, nós já tínhamos falado, para quem não faltou naquelas aulas, vimos que a bandeira é um dos padrões mais lucrativos aqui dentro do mercado. Temos aqui um ativo que está a sair aqui de uma tendência, né? Podemos considerar uma tendência de baixa, temos aqui, ali uma tendência de alta, depois iniciou uma tendência de baixa. Geralmente vão encontrar isto em qualquer tempo gráfico, seja 1 minuto, 5 minutos, até diário, semanal, por aí em diante. Então, para quem gosta de operar padrões de continuação, e quem percebe muito bem os padrões, percebeu muito bem as minhas aulas, anotou como operar os padrões todos, nós já sabemos o que vai acontecer numa bandeirola, ok? Temos aqui o mastro e temos aqui a própria bandeira. Então, geralmente, se tu quiseres operar isto, é muito simples. Podes primeiro esperar e ver mais ou menos o que é que está a acontecer com o próprio preço e marcar as tuas trend lines, seja a zona de resistência, a zona de suporte. E vais tentar perceber mais ou menos o que está a acontecer também dentro desta consolidação. Se os candles que estão -se a formar são mais candles de compra ou de venda, e geralmente vão ser candles de compra e de venda de uma forma misturada, mas não vamos deixar de nos focar naquilo que é a continuação da tal tendência. Por quê? Porque vamos perceber que os candles da direção principal do ativo serão maiores em relação aos candles da direção oposta. Nesse caso, estamos numa venda, os candles de venda serão maiores e os candles de compra só estarão aqui porque muita gente, se calhar, estará a fechar aqui algumas ordens, e nós já falamos que ordens de venda vão nos dar oportunidades ou vão nos dar uma espécie de liquidez para compra, ok? Então, se tu fechas uma ordem de venda, provavelmente vai nos dar uma direção oposta daquilo que era a venda. Então, muita gente vai começar, se calhar, a fechar aqui algumas ordens e o preço vai tentar puxar para cima. Mas se tu fores um trader mais cauteloso, vais procurar sempre medir desde o teu topo aqui até o teu fundo e vais achar com Fibonacci, pode ser o nível 0,78, nível 0,61 e será o ponto mais alto da tua bandeirola, né? 0,78 ou 0,61 e outras vezes 0,50, ok? Será o ponto mais alto da tua bandeirola. Então, para melhor confirmação, sempre vai esperar aqui o rompimento desta região e nós entramos exatamente no rompimento. Vai depender do tamanho do candle e se estiveres também satisfeito com aquilo que é o próprio rompimento. Então, nós já vimos nas aulas anteriores qual é a melhor forma de medir um rompimento, é através do candle que vai romper a tal região, ok? Quanto maior for a parte da vela que estiver fora, melhor para nós, ok? Então, depois o que é que vamos fazer? Vamos entrar, colocar aqui o nosso stop loss, vai estar aqui
nessa região acima aqui. Stop loss aqui, ponto de entrada aqui, e vamos procurar 1 por 3, será nessa região. Temos aqui 1, 2, ou um pouquinho mais para baixo, né? Então, podemos fechar algumas posições aqui nessa região e deixar, se calhar, algumas para termos aquilo que é o nosso risco por retorno melhor. Este aqui é um dos melhores padrões de continuação e mais lucrativos, porque é simples de interpretar, é simples de medir, é simples de ver, por aí em diante. Okay? Então, depois temos a concepção Breakout Build-Up. Breakout Build-Up, o que é? É preparação para o rompimento. Mas temos aqui alguns padrões que nós já vimos. Temos o Symmetrical Triangle, triângulo simétrico, temos as bandeirolas, por aí em diante. Eu tenho visto isso em alguns ativos da Deriv, como o Step Index, o V75, por aí em diante, em que o preço segue numa direção, vai considerar essa uma direção, uma tendência de baixa, e depois chega aqui, começa a consolidar, né? Vamos colocar assim, né? Como estamos numa tendência de baixa, ele começa a consolidar. Então, o que acontece? O preço pode vir aqui, bater a primeira vez, voltou, segunda, voltou, terceira, voltou, mas quando chega a quarta vez, ele pode vir bater aqui no fundo, mas já não consegue voltar para aqui, para a nossa zona de resistência. E o preço pode voltar um pouquinho antes aqui, ok? E começar a operar já um pouquinho mais para baixo, mas sem tocar a nossa linha de resistência. Então, o que é que estamos a dizer? Estamos a dizer que o preço continua numa tendência de baixa, porque ainda não invalidou, primeiro, aquilo que era a sua tendência principal, em que tínhamos aqui topos e fundos cada vez menores, mas quando chegou a vez de voltar novamente para a nossa linha, infelizmente o preço já não teve uma força suficiente para vir tocar novamente a nossa resistência. Então, este momento aqui, em que o preço não consegue fazer isso, nós chamamos de breakout build-up, em que ele está se a preparar para o rompimento, porque nós já sabemos qual é a nossa tendência principal. A ideia é esperar um rompimento para a continuação daquilo que é a nossa tendência, ok? Então, sempre que vermos esse tipo de cenário, é só esperar mais um bocadinho, o preço romper, porque já teremos a certeza de que os traders que estavam a tentar comprar nessa região, ok? Porque nós estamos a ver de antemão que aqui é um suporte, esta aqui é uma resistência. Então, todos os traders que estavam aqui a procurar oportunidades de compra aqui, já não estavam a entrar com muita força em relação ao momento anterior, quando chegou este momento aqui, ok? Então, logo, está-nos a dizer o quê? Que os traders que estavam a procurar oportunidades de compra estão a enfraquecer. E isso vai dar mais impulso naquilo que é a venda, porque é a direção principal do ativo. Então, vamos procurar uma venda após o rompimento ou um reteste na mesma região. Então, após romper e tu estar satisfeito com o rompimento, o que é que vais fazer? Vais medir desde o ponto mais alto, aqui da formação do nosso padrão, até o ponto mais baixo, será mais ou menos este ponto, até aqui, e será o teu target. O teu stop loss será um pouquinho acima ou acima do último topo daqui do padrão, que será mais ou menos nessa região. E se formos a medir daqui para aqui, ou daqui para aqui, temos o nosso 1 por 3, ok? Então, já sabemos como verificar um breakout build-up. Isso forma-se sempre nos padrões de continuação. Primeiro tens que identificar a tendência, depois procurar ver qual é o tipo de padrão que está-se a formar e, de seguida, tentar perceber mais ou menos a concepção da formação desse tal padrão e o que é que está a acontecer mediante os compradores e os vendedores. Okay? E isto depois posso procurar algumas. Vou procurar alguns ativos, vou-vos mandar links, vou-vos mandar alguns screenshots desses ativos com todos esses, a ver o preço, né? Yes.
Depois temos o triple tap, ok? Ou triple top ou triple tap. Triple tap. Aqui vi agora no Tchau USD. Ok? Triple tap é a mesma coisa aqui. Triplo fundo ou triplo topo por aí em diante. Conseguimos ver? Aqui nessa região, temos o primeiro tap. Sorry, posso apagar isto. Depois de traçar novamente. Temos aqui o primeiro tap. Temos aqui o segundo. E temos o terceiro. Ok. Então, se formos a ver, esse padrão não é muito diferente daquilo que é o double top ou double bottom, não? Se formos a ver numa concepção, né? Então, aqui temos várias formas de ver esse tipo de padrão. Temos primeiro como olhar o nosso indicador, se quisermos nos focar naquilo que é o nosso indicador, para quem vai operar usando um ou dois indicadores, temos aqui uma espécie de uma divergência, em que o preço está a operar dentro de se calhar uma certa zona, né? Podemos assim dizer, em que temos aqui uma espécie de um suporte, ok? Temos aqui um suporte e uma resistência aqui. E essa resistência podemos considerar a nossa neckline, ok? Então, aqui temos o preço, veio testar a primeira vez, a segunda vez e a terceira vez. Por isso que é triple tap ou triple top. Mas It's 22 hours. conseguimos ver que aqui, no nosso RSI, o preço já não está a fazer o mesmo que está a acontecer com o nosso price action, ok? Estamos a ter uma espécie de uma divergência entre o nosso RSI e o nosso preço, ok? Em que o preço está a criar flat bottoms, mas o nosso RSI está a divergir daquilo que é o nosso price action. Além dessa concepção, podemos ver que também temos um cenário de uma consolidação, em que o preço testou a primeira vez aqui a resistência, em que estava a fazer um reteste, segunda vez aqui, mas depois, de seguida, rompeu aquilo que era a nossa zona de resistência. E o rompimento, se forem a ver, se formos a medir este candle aqui, a maior parte da vela está fora da nossa resistência. E podíamos procurar oportunidades de compra aqui, e o nosso stop loss podia estar aqui embaixo, que seria muito longo, ou se calhar um pouquinho aqui abaixo, se procurarmos oportunidades nos tempos gráficos menores. Não esqueçam, esse é o tempo gráfico diário, ok? Então, se fôssemos já procurar esse trade, teríamos, se calhar, um por 5, um por 6 aqui nessa região. Colocássemos o nosso stop loss um pouquinho abaixo deste candle vermelho, porque o preço teria uma reação aqui, e procuramos uma oportunidade de 1 por 3, 1 por 4, por aí em diante. Estaria mais ou menos assim o nosso trade, ok? Então, o triple tap, o double top, double bottom, se usarem muito o RSI para procurar divergência, vai vos ajudar muito, porque um topo ou um fundo e o outro no RSI não pode divergir com o próprio price action, ok? Então, quando estamos nesse tipo de cenário aqui, a probabilidade do preço se mover para a direção oposta é maior, ok? Então, existem várias formas de procurar divergências aqui. Divergência com RSI, divergência com MACD. Deixa eu adicionar o MACD aqui. Moving, convergence, divergence.
Moving average conversion divergence. RSI, Relative Strength Indicator, MACD, Moving, Average Conversion Divergence. Então, conseguem ver aqui neste momento que há uma espécie de uma divergência também com Price Action e as linhas do MACD. E nós falamos na aula passada que o MACD, quando atravessa a linha do zero, estamos a entrar para um momento positivo e esse momento é para procurar oportunidades de compra, ok? E aqui, neste ponto, ou aqui, neste ponto aqui, quando as linhas atravessaram a nossa linha do zero, já seria um bom momento para procurar oportunidades de compra, ok? Seja aqui, após o rompimento, ou ao longo do rompimento, porque íamos procurar oportunidades, se calhar, em tempos gráficos menores, ou aqui no reteste, né, para continuar aquilo que era a nossa tendência. Existem outros indicadores, mas nós não precisamos conhecer todos, não precisamos saber usar todos. A ideia é tentar procurar aquilo que te satisfaz, aquilo que tu consegues dominar e masterizar. Essa é a ideia aqui no mercado. Não precisamos saber tudo, não precisamos de saber usar tudo e muito menos saber as fórmulas de tudo. Então, se quisessem também, podiam adicionar aqui uma média-averagem, moving average. Okay? Periods. E nós falamos na aula passada, quando o preço estiver a operar acima da nossa média-averagem de 50 períodos, é porque vamos procurar oportunidades de compra, ok? Isto é como uma linha de tendência, ok? Este indicador usamos para nos indicar a traçar essa região, linha de tendência. One sec. Este ponto para este, estamos numa tendência de baixa, ok? E conseguem ver que a nossa média-averagem está a nos dizer exatamente a mesma coisa que a nossa linha de tendência está a dizer, ok? E o preço, quando rompe aquilo que é a nossa linha de tendência, é porque estamos a entrar para um outro momento, ou uma nova fase, ok? Ou estamos a sair daquilo que era a tendência de baixa para entrar numa nova tendência, que é o que aconteceu aqui. Então, o preço está a operar acima da nossa média-averagem, vamos procurar apenas oportunidades de compra, e se estiver a operar abaixo da nossa média-averagem, vamos procurar apenas oportunidades de venda, ok? É o que diz o indicador. E aqui, quando rompeu, podíamos esperar uma espécie de um pequeno reteste, infelizmente não houve reteste, e nós nunca devemos como se diz, não devemos sempre esperar por um reteste, ok? Porque em alguns momentos o preço pode não fazer um reteste. Então, é o caso deste cenário aqui. Não houve um reteste na média-averagem, mas houve um reteste já no nosso flip zone ou no rompimento daquilo que era a nossa consolidação, ou, para quem olha isto como um padrão triple bottom, temos aqui a nossa neckline, o preço rompeu a nossa neckline, houve um reteste na nossa neckline e continuou. Okay? Então, havia várias oportunidades de fazer esse trade aqui. Ok? Então, já são 22h06. Começamos um pouquinho tarde, mas temos 10 minutos para falarmos de alguns assuntos. Está tudo bem com vocês? Dia 1, vamos começar a operar juntos, né? E eu quero saber se vocês já se sentem um bocadinho preparados. Já passam-se 3 meses ou 2 meses, já termos aulas juntos. Está tudo bem? Estão a gostar? Estão a ter alguma dificuldade? Ou nem por isso? Hoje vimos 5 formas de ver o price action e vão faltar 8. Okay? Então, com certeza, a próxima aula vamos continuar falando sobre isso, para depois entrarmos naquilo que é a psicologia de trader, entrarmos
um bocado no trading plan e vermos um bocado as estratégias. Okay? Apesar de que as estratégias são essas que estamos a começar a ver aqui, diferentes formas de ver o price action, mas eu quero vos ensinar também o que vocês devem ver no mercado antes de fazer um trade, né? E isso é muito importante. Então, guys, não sei se está tudo bem. Quem quiser comentar, deixar algum comentário, dizer qualquer coisa, está disponível o canal. Pode escrever ou pode falar também, não tem problema. Boa noite. Boa noite, boa noite. Mas eu, do meu lado, coach, está tudo bem, estou a gostar das aulas, estou a pegar muito bem essa aula aqui, foi uma aula bem top mesmo, consegui perceber tudo que passou. E o resto está tudo bem, estamos a acompanhar bem as aulas sem nenhum estresse. E dizer também que estou muito animado com essa última novidade, né? Muito Na bem. verdade, é um momento que todos nós, como estudantes, esperamos sempre estar ao lado do mentor. Yes. Isso nos dá mais confiança, nos dá mais aprendizado e experiência ao mesmo tempo de percebermos melhor. Quando estamos num trade que sabemos que o mentor está conosco, dá para colhermos mais experiência, mais os pontos de entrada, os pontos de saída. Isso dá-nos um pouco mais de entendimento, né, daquilo que estamos por quando já estivermos sozinhos, termos segurança nos nossos trades. Né? Então, a ideia é muito bem-vinda. Para além de esperar lucratividade, esperamos coletar mais experiência com a ideia. Então, avante, tá? Muitos parabéns mesmo pela ideia, que não fique por aqui mesmo, seja uma ideia que passe mesmo a praticidade quando chegar o dia 1 de fevereiro. Obrigado. Muito bem, Langa. Dércio. Wesley, tudo bem? Yes, boa noite, boa noite, boa noite, Guilherme. Boa noite, colegas. E aí eu cheguei um bocadinho tarde hoje, tive uma matrecada no tráfego, acabei chegando um bocadinho tarde para a aula. Yes. Mas o que eu tenho a dizer é que eu acho que a boa nova é essa que o mentor anunciou. Eu acho que isso também vai ser muito bom, vai impulsionar aquilo que é a nossa visão para aquilo que é o mercado, para aquilo que é o próprio trade. Vamos começar praticamente a olhar para as coisas, né, com olhos de ver. Então, eu acho que vai ser muito bom, vai ser muito bom. Que pena porque não tivemos aquelas oportunidades de podermos fazer aqueles, né, as aulas práticas, né, que haviam sido anunciadas, que provavelmente por semana teríamos aqueles encontros com o mentor para podermos discutir alguns aspectos, mas eu acho que é uma oportunidade esta que já vamos ter, única ainda, porque de certa forma vamos poder interagir e expor mais aquilo que são as nossas dúvidas, aquilo que eu acho que vai ser uma cena muito nice. Vai trazer também, de certa forma, ânimo para o grupo, porque, de certa forma, já tivemos aquele break do final do ano, tivemos algumas aulas que não chegaram a acontecer. Temos muitas coisas, de certa forma, a acontecer, pode ser, digo, do lado do próprio mentor, do lado dos colegas. Aproveito aqui dizer que o Nelson, não porque ele não quer assistir, mas ele está com stress,
né? E anda aí no hospital, então acaba não acompanhando, de certa forma, as aulas. Então, eu dizia que isso vai trazer, de certa forma, ânimo, porque depois daquelas paragens que nós tivemos, em algum momento criou aquele desânimo como quem diz, andamos um bocadinho fora daquilo que é o assunto do mercado, trading, como tal. Então, eu acho que vamos voltar, estamos a voltar em peso, estamos a voltar mesmo com força, então vai ser muito bom. Muito obrigado. E feliz ano novo para todos. Sucesso, guys. Nice. Os encontros, para mim, vai ser melhor agora. Já podemos sair, sentar no Mundo, no Mimos, qualquer sítio onde a pessoa escolher e se calhar operarmos lá ao vivo, seria melhor para mim. Do que irmos para lá sentar para eu te dar aula P2P, para mim não faz muito sentido. Vamos sentar, vais tirar dúvidas, vamos operar, vamos voltar para casa. E vamos comer o dinheiro, vamos operar naquele dia. Que bom. Então, para mim, tá tudo bem. E também fico feliz por saber que vocês estão felizes. Eu posso vos garantir uma coisa. Dos mentores que vocês vão apanhar aqui em Maputo, pouca gente vai vos dar todo esse leque de informação ou conteúdo e se calhar vos explicar da forma mais simples possível de ver o price action como eu vos dei. E não vamos ficar por aqui porque a minha ideia, eu vos disse, eu tenho um projeto muito grande e vamos começar com esse projeto pequeno e depois eu vou vos mostrar mais ou menos qual é o projeto grande que eu tenho. Então, eu espero que vocês deem o vosso máximo e vamos continuar. Não deixem de tirar dúvidas, não deixem de me cutucar. Eu sou um pouquinho ocupado, mas sempre que eu tenho disponibilidade, para quem me procura durante a tarde ou durante o final de semana, eu dou satisfação, não tem nenhum problema. Então, sempre que tiverem uma dificuldade, não deixem de me cutucar. Porque para mim, sempre que eu vos dou um conteúdo, ou vos transmito um conteúdo, estou a vos ensinar, mas ao mesmo tempo estou a aprender mais uma coisa, ok? Então, isso para mim é bom. Então, guys, para mim é tudo. A aula de hoje foi um pouco top por causa da hora, né? Eu queria ter dado todo o price action, ou todas as diferentes formas hoje, para podermos tentar correr um bocado, para que chegue o dia 1, enquanto já vimos tudo aquilo que nós tínhamos desenhado e também um pouquinho mais daquilo que eu se calhar não dei, ou aquilo que são as dúvidas dos colegas, né? Durante esses 3 meses ou 2 que passamos juntos, ok? Então, se está tudo bem, vamos continuar a aula amanhã. Amanhã é quinta-feira, continuamos com o encontro e vamos continuar isso para podermos passar para a psicologia de um trader, né? E essa psicologia, eu espero que vocês escrevam num papel ou numa agenda, porque é para respeitar. Aquilo é como se fosse um juramento que vocês vão fazer aqui no mercado, ok? E se vocês tentarem fugir daquilo que é disciplina e as regras que eu vou vos dar, vão se perder, ok? Vocês conseguem notar lá nos grupos, eu já não faço trade toda hora, mas quando faço trade é para dar certo. Então, vamos falar, guys, até amanhã, bom descanso, foi muito bom estar convosco. Thanks, coach. Bom descanso para si e para todos. Tchau, tchau. Thank you.